Boa noite, meu nome é Luiz. Moro no interior de Santa Catarina, numa cidade que hoje tem 20 mil habitantes. Mas na época que aconteceu esse relato, mais ou menos 30 anos atrás, havia pouco mais de 10 mil habitantes. Eu tinha 17 anos e tinha acabado de começar a namorar com uma menina que hoje é minha atual esposa. Ela morava a uns 3 quilômetros da minha casa. Para namorar, eu ia na casa dela a pé, pois não tinha bicicleta, moto, muito menos carro. Desses 3 quilômetros, uns 500 metros eram de floresta de eucalipto, dos dois lados da estrada. Via ela apenas sábado e domingo, então saía de casa umas 5 horas da tarde e retornava por volta das 11 horas da noite. Sempre que retornava da casa da minha namorada e passava pelo local onde tinha floresta de eucalipto, nesse trecho sempre ouvia barulhos de passos em folha seca, mas achava que seria gado, pois do lado da floresta havia uma pastagem onde um senhor criava gado. Até que certa vez eu estava passando e uma pedra foi arremessada e caiu na minha frente. Eu parei, olhei para os lados e não tinha nada, apenas os barulhos de alguém caminhando no meio do mato. Na hora me arrepiei, mas continuei andando e sem olhar para os lados. Algumas semanas depois, isso no domingo, novamente estava voltando da casa da minha namorada e escutei os mesmos barulhos. Dessa vez parei de andar e tentei encontrar o animal que estava fazendo esses barulhos. Para meu desespero, não vi, nem ouvi nada além daqueles passos em folhas secas. Voltei a andar e a uns 50 metros à frente jogaram uma pedra. Quase que imediatamente me arrepiei e continuei andando e os passos pareciam me acompanhar ao lado, no meio do mato. Na semana seguinte, retornando da casa da minha namorada, no sábado à noite, também por volta de 11 horas da noite, ouvi passos, apressados atrás de mim. Olhei para trás e vi o que parecia ser um senhor de terno e chapéu preto com a cabeça baixa. Quando o senhorzinho passou por mim, dei boa noite. O mesmo não esboçou nenhuma reação. Apenas continuou andando de cabeça baixa e passos apressados. Parecia que eu nem mesmo estava ali. Na hora estranhei, pois no interior é muito comum as pessoas se cumprimentarem, ainda mais os mais velhos. Mas voltei a andar. O senhorzinho andou mais uns 10 metros à minha frente, até que de repente se virou e foi em direção à floresta de eucalipto. Porém naquele trecho há uma cerca de arame farpado. Esse senhor passou no meio da cerca, parecendo um holograma. Fiquei paralisado. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. Juntei todas as minhas forças e corri até chegar em casa. Quando cheguei, caí na cama, pois estava muito cansado da corrida. Mas minha mente não desligava. Não acreditava no que eu tinha visto. O homem tinha simplesmente passado pela cerca, sumindo no meio da mata, justamente onde eu ouvia os passos de folhas secas. Nas semanas seguintes, fui e voltei por aquele caminho, sem ver nada e ouvir nada. Mas para minha infelicidade, um mês depois do susto, algo aconteceu. Eu estava retornando para casa, e no mesmo lugar que eu avistei o senhor eterno, vi um cachorro parado, rosnando para mim. Os olhos dele brilhavam como brasa. Eu parei, pensei em dar meia volta e voltar correndo, mas minhas pernas não deixavam. Estava paralisado novamente. Por sorte, apareceu alguém com uma moto atrás de mim. E o farol da moto assustou o cachorro, que imediatamente se virou e correu para o mato, sumindo em meio às árvores. Voltei para casa correndo, e depois desse dia, nunca mais usei aquele caminho. Ia para a casa da minha namorada cedo, logo depois do almoço, e voltava antes do anoitecer. Muito me questionei sobre esses acontecimentos. Se realmente era algo sobrenatural ou era coisa da minha cabeça.
mas o que eu vi não podia ser real. Tenho certeza, o que quer que seja essas aparições não são desse plano. Olá, boa noite. Meu nome é Fábio, tenho 37 anos e moro no interior do Rio Grande do Sul. Esse relato aconteceu há 15 anos atrás, aqui na minha cidade, que fica a mais ou menos 300 quilômetros da capital, Porto Alegre. Costumávamos a frequentar uma boate ou danceteria, como chamamos aqui na região. Essa danceteria funcionava, em outras épocas, apenas às sextas e domingos. Mas quando era semana de carnaval, tinha 5 bailes. Começava na noite de sexta e terminava na terça de carnaval. Nos anos anteriores, sempre ia pular carnaval em todas as noites. E esse ano não seria diferente. Marquei de se encontrar com mais 2 amigos na frente da boate. Isso na sexta, por volta das 22 horas. Como combinado, quando cheguei, os 2 já estavam lá me esperando. Pagamos os ingressos e entramos. Já estava cheio. Era gente de toda a região. Por volta de 1 da manhã, já tinha tomado umas e outras, quando percebi uma garota linda, aliás, a mais linda da festa. Era morena, de média estatura, olhos verdes e que não paravam de me olhar. Ela estava com um vestido vermelho. Apesar de ser muito tímido, fui conversar com ela. A conversa fluiu e acabamos ficando até o baile acabar. Quando saímos, fui levar ela em casa. Ela me pediu para deixar ela próximo à igreja, que dali ela iria a pé. Achei estranho, mas não questionei. Pensei que poderia ser por causa de seus pais. No dia seguinte, no baile, ela estava lá, linda, como na noite anterior, e com o mesmo vestido vermelho. Ficamos a noite inteira novamente. Eu estava muito feliz, porque finalmente tinha achado uma guria linda, muito simpática e inteligente. Até achei que ia engatar um namoro. Novamente, no fim da noite, fui levá-la em casa. E no mesmo local da noite anterior, ela pediu para mim parar, que dali ela iria a pé. Também nesse dia, não a questionei. No dia seguinte, a mesma coisa. Lá estava ela no baile, linda, e com aquele vestido vermelho. Mas dessa vez, achei estranho. As 3 noites com a mesma roupa, mas deixei pra lá. E foi mais uma noite de muita alegria e diversão. Eu estava muito feliz. Quando fui levá-la em casa, foi a mesma situação. Mas dessa vez eu a perguntei o porquê que eu não poderia levá-la até a porta de sua casa. Ela disse: "É melhor você não saber." Fechou a porta do carro e foi caminhando na escuridão. Na noite seguinte, isso era na 4ª noite, numa segunda-feira, tudo a mesma coisa. Nos encontramos e ficamos. Deixei ela no mesmo lugar e sem a questioná-la, mas muito curioso. No último dia, na terça, combinei com meus amigos que a hora que fosse levá-la, ele fosse atrás, que iríamos segui-la para ver onde ela morava. Nessas alturas, eu já estava completamente apaixonado por ela. Só lembrando que em todas as noites, ela estava com aquele vestido vermelho. Quando acabou o baile, isso na terça-feira, fui levá-la. Me despedi com um beijo.
ela desceu do carro e começou a caminhar. Logo meus amigos chegaram. Então fomos a pé atrás dela, sem fazer barulho, e seguimos ela. Ela estava indo numa rua deserta, onde havia apenas o cemitério da cidade. Foi aonde ficamos muito surpresos e assustados. Ela entrou no cemitério com medo, mas muito curioso, entramos atrás e não vimos mais ela. Andamos um pouco dentro do cemitério, até que avistei um pano grande em cima de um túmulo. Chegamos perto e eu me arrepiei todo. Meus amigos ficaram paralisados, sem acreditar no que estavam vendo. O pano era o vestido vermelho dela, e na foto da lápide era um retrato dela. Comecei a chorar muito. Saímos dali confusos e assustados. Tempos depois, criei coragem e entrei em contato com os pais da garota. Me confirmaram que ela havia morrido há 3 anos atrás e havia sido enterrada com um vestido vermelho, pois era sua cor favorita. Com muito custo toquei minha vida e hoje estou bem, mas esse fato que aconteceu comigo nunca saiu da minha cabeça. Obrigado por ouvir esse relato. Boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Thiago, tenho hoje 22 anos. Mas quando tudo aconteceu, o relato que vou contar aqui tinha 18. O fato aconteceu no sítio da minha família. Era meu aniversário e eu combinei com meus pais que chamaria alguns amigos para fazer um churrasco e comemorar. Meus pais foram para nossa casa na cidade e deixaram o sítio para nós festar e dormir lá. Assim ninguém precisaria ir embora bêbado. Convidei só os amigos mais próximos, Pedro, João, Zeca e Gustavo, pois meus pais não queriam que eu chamasse muita gente. Fomos para o sítio na sexta com meus pais e voltaríamos somente no domingo à tarde. Chegamos por volta de 9 da noite. Meus pais passariam a noite e voltariam para a cidade. No sábado pela manhã, meus pais acordaram cedo e voltaram para casa. Nós também acordamos cedo, para aproveitar bem o final de semana. Tomamos café e fomos para a piscina, onde passamos a manhã inteira. Por volta de meio-dia, botamos a carne a assar e abrimos umas cervejinhas. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Ficamos a tarde toda bebendo e fazendo churrasco. Tava um dia lindo, ensolarado e calor. Ficamos até mais 7 da noite tomando banho de piscina e jogando conversa fora. Então decidimos entrar, tomar uma ducha e descansar um pouco. Descansamos umas 2 horinhas. Então voltamos para a beira da piscina. Estava uma noite muito agradável. Ficamos ali conversando por muito tempo. Quando por volta de meia-noite, ouvimos um grunhido vindo da mata. Parecia um animal. Olhamos um para a cara do outro, sem entender o que era aquele barulho. Passamos alguns minutos, ouvimos novamente. Era um gemido muito alto. Nos levantamos e começamos a olhar a nosso redor, procurando de onde veio aquele grunhido. Até que Zeca nos chama e aponta em direção à mata. Foi que vimos um animal enorme, saindo do meio da mata. A lua cheia iluminava o animal, que parecia ser um cachorro gigante, coberto com pelos negros. A criatura parecia se incomodar com alguma coisa. Ele estava cerca de 50 metros de onde estávamos. De repente, ele olhou para a gente e ficou em 2 patas e deu um uivo assustador. Começou a correr em nossa direção. Nós também saímos em disparada para dentro de casa e trancamos tudo.
Por sorte, antes de escurecer, eu havia fechado todas as janelas da casa, para não entrar mosquito. Ficamos trancados dentro de casa, e o bicho rosnando e andando em volta da casa. Se passaram alguns minutos, e nada da criatura sair. Até que de repente, a janela de um dos quartos começou a bater. Quando vimos o enorme cachorro, estava tentando quebrar a janela, e por pouco não conseguiu. Foram momentos de terror vividos naquela noite. O pavor durou a noite inteira. Pouco antes de amanhecer, o animal que para mim era um lobisomem voltou para a mata. Arrumamos tudo e voltamos para casa. Relatei o caso para meus pais. Quando cheguei, meu pai, que cresceu naquela região onde ficava nosso sítio, me contou que quando era jovem, meu falecido avô contou para ele que tinha se deparado com aquela criatura na mata. Ele conta que só saiu vivo pois estava caçando e deu um tiro no bicho, que pelo jeito sobreviveu. Bom, voltei várias vezes pro sítio da minha família. Meu pai sempre levava uma arma, para no caso daquele enorme animal aparecer. Em noites de lua cheia, nunca mais ficávamos na rua depois do escurecer. Meus amigos até hoje discutem se de fato aquilo era um lobisomem ou algum outro animal grande que vive naquela mata. Eu particularmente não tenho dúvidas que aquilo era sim um lobisomem. E espero nunca mais se deparar com aquele bicho. Bom, essa foi a história de terror vivida por mim e pelos meus amigos. Obrigado por ouvir o relato até aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite.